Nunca subestime o poder da amizade entre duas mães. Olá, meu intencionado, minha intencionada, sejam muito bem-vindos ao Viver com Intenção. Eu sou a Tauana, mãe do Oliver, e aqui eu falo sobre maternidade, minimalismo e vida intencional. Se esses são assuntos que você gosta, já se inscreve no canal e ativa as notificações, que aí você vai ficar sabendo sempre que um vídeo novo for ao ar. E já aproveitando a deixa, me segue lá na rede vizinha, @Viver com Intenção canal. Lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia, algumas reflexões, vai ser muito bacana ter vocês por lá também. Hoje eu quero convidar vocês a refletirem sobre o quanto é fundamental pra gente, o quanto é saudável e o quanto é positivo pra gente que é mãe no caso, a amizade com outras mães. A gente subestima muito o trabalho do cuidar, né? O trabalho invisível que é cuidar de outro ser humano. Aqui eu tô falando focado nos bebezinhos, né? Nas crianças, mas isso também se aplica para adulto, às vezes para um idoso, uma pessoa que depende totalmente de você para cuidar dela. É um trabalho muito difícil e muito desgastante. E muitas vezes é muito também solitário. As mães que ficam em casa, seja porque tá numa licença maternidade, tá de férias, ou porque ela não tem um trabalho fora de casa, muitas vezes elas sentem muita solidão, uma sobrecarga muito grande, esse sentimento de abandono. Solidão é a palavra perfeita para descrever. Essas mães muitas vezes passam o dia inteiro interagindo somente com o bebê ou com a criança pequena e faz muita falta você interagir com o adulto, você conversar com o adulto, assuntos de gente grande, vamos dizer assim, e também dividir, né, as dores, os sofrimentos, as partes mais difíceis que é inerente à maternidade. E a verdade é que eu cheguei a essa conclusão depois de ficar internada com o Oliver. Na verdade, quem percebeu foi o meu marido. Ele disse assim que apesar, né, de eu estar internada com o Oliver, ser um momento difícil, que eu parecia mais calma, mais centrada quando eu estava lá interagindo com outras mães. Eu não tinha parado para pensar o quão importante é você conversar com outras mães, porque muitas vezes elas estão passando, ou então elas passaram por uma situação parecida com o que você está passando, ou às vezes nem é parecida, mas elas entendem porque elas também são mãe, elas também têm um bebê, também têm um filho, e isso é muito importante. Quando eu fiquei internada, no mesmo quarto tinha mais 2 bebês, a mesma idade do Oliver, o Miguel e a Maria Cecília. E eu e essas outras 2 mães, a gente se ajudava muito. Então uma cuidava do bebê para outra ir ao banheiro, quando uma ia buscar água, já buscava para outra também. Às vezes despertava um alarme de uma medicação e aí a mãe estava acordada, a gente cutucava para poder tomar o remédio tomar não, né, dar o remédio pro bebê no caso. Então, é uma coisa assim, um sentimento de comunidade. E a gente dividindo assim, nossa, o nascimento do Oliver foi assim, o Miguel foi assim que eu descobri a gravidez, a Cecília nasceu na mesma maternidade que o Oliver. Então a gente foi assim, trocando figurinhas, percebendo que era parecido o caso, nossos 3 bebês estavam com o mesmo problema, que era a bronquiolite. E por a gente poder conversar, adultas, né? A colinha aparecendo. Por a gente poder interagir, conversar, isso para mim era um consolo, dava um sentimento bom e também um sentimento de acolhimento, um sentimento de eu não estou sozinha. E é isso que eu tento passar um pouco aqui também no YouTube. Quando eu divido as coisas que aconteceram comigo, com o Oliver, eu quero que outras mães também sintam que elas não estão sozinhas, que não é só com elas que isso está acontecendo, que elas têm outras pessoas para as quais ela pode falar sobre como ela se sente, que elas vão compreender porque passaram pela mesma coisa. E isso é muito incrível, gente. Quando a gente interage com outras mães, a gente consegue trocar figurinhas, né? Seja dica de amamentação, de trocar fralda. Vou dar um exemplo, o Oliver tava com uma alergia no bumbum que não saía por nada na vida e a moça me indicou uma pomada que foi
muito boa e que eu nunca tinha ouvido falar. É uma pomada vegana. E assim, seja com amamentação, com introdução alimentar, você consegue em outras mães um apoio genuíno. Por quê? Porque elas entendem a sua situação, porque elas também são mães. Elas também são cobradas, elas também são julgadas, elas também sentem aquela culpa materna, elas também se sentem inseguras muitas vezes. Então, é como se você encontrasse um ambiente seguro para você falar daquelas angústias que muitas vezes a gente não tem com quem dividir. Na minha experiência que eu tive, assim, de poder me aproximar de outras mães, eu achei muito gostoso, muito bacana. A gente consegue, assim, dar apoio emocional uma para outra e a gente constrói conexões verdadeiras. E isso é uma coisa muito rara da gente conseguir, né? Então, vamos lá. Aonde que vocês vão encontrar mães para fazer amizade, né? Porque aqui eu tô falando sobre a importância de fazer amizade com outras mães. Então, vamos pensar. Quais são os lugares que geralmente você vai ver outras mães? Escolinha, creche, né? Pediatra, fila do pediatra, sala de vacina. Então, se você tá lá, muitas vezes, muitas vezes, a gente acaba na sala de espera conversando com uma mãe e fala, poxa, é tal vacina que ele vai tomar, o exemplo da sala de vacina. Ele vai tomar tal vacina, o meu já tomou e foi assim, assim, assim. E às vezes ali você puxa uma conversa, você gosta de falar ali com aquela mulher que também tem um bebê, também tem um filho, e muitas vezes a gente nem pensa em trocar um telefone com essa pessoa. Poxa, me passa seu WhatsApp pra gente conversar. Então, às vezes, a gente tem que intencionalmente buscar essas amizades. Então, você encontrou com uma mãe, você conversou, você sentiu essa conexão, por que não pedir o telefone? Por que não marcar encontro com as criancinhas maiores, né? Que às vezes você vai na casa da mãe, ou essa mãe vem na sua casa, os bebês ou as crianças podem brincar juntos, ou então marcar num parquinho. Então isso é muito gostoso, é muito bacana e muito subestimado. Eu acredito que também vocês consigam fazer essa amizade através de grupos daquela outra rede social que eu vou escrever aqui, porque aparentemente o YouTube não gosta que você fale de outras redes sociais, né? Mas eu não uso muito. Se você usa, provavelmente tem comunidade na sua cidade, grupo de compra. Muitas vezes tinha muitos grupos para trocar experiências mesmo com outras mães e tá perdendo aí a oportunidade de fazer uma amizade verdadeira. Às vezes também um outro ambiente no qual você pode encontrar essa amizade é na família. Às vezes você tem um parente, uma prima, uma cunhada, etc, que você não é tão próximo. Eu tô falando aqui não de uma pessoa que você detesta, que você tem problema com essa pessoa, né? Tô falando de uma pessoa que é querida, mas que às vezes você não tem um contato tão próximo, não tem uma relação tão próxima. E aí você tem um filho, essa pessoa também tem. E às vezes você pode usar os filhos, né, como uma ponte para se aproximar mais dessa pessoa. Às vezes conversando sobre a maternidade, você vai ver que se você puxar o assunto da maternidade, vocês vão ter muita coisa para conversar. E de repente daí você descobre o quanto que aquela pessoa é bacana, o quanto que aquela pessoa é legal, e aí você vai ter uma amiga para dividir os seus sentimentos, também para ouvir os sentimentos dela, se acolher e trocarem dicas, né? Se ajudarem. Isso é muito legal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da reflexão. Eu nunca tinha pensado sobre isso assim, como que eu vou dizer, racionalmente. E você consegue criar ali conexões verdadeiras que talvez você vá levar para o resto da sua vida. Se você se sentiu inspirada a fazer amizade com outras mães, já deixa o seu like nesse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!